Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quinta-feira, gente linda da Academia da Mente. Grande beijo para você que está me assistindo aí do conforto do seu lar. Estamos com saudade de você aqui na nossa sala, hein, pessoal? Se você está aqui na nossa sala e também está assistindo em casa, pô, que bom, que ótimo. Fico feliz que você está prestigiando o trabalho. Vamos lá seguir nosso papo nessa última apostila aqui do mês de outubro, última apostila temática. A gente ainda vai ter o Pica-Pix na semana que vem. Mas nessa semana aqui a gente está falando sobre o nosso segundo cérebro, que é esse o título que a gente deu para o nosso intestino. E nem foi a gente não, hein? Existe um livro aí em que o título é Segundo Cérebro. Esse título trata de abordar essa relação entre o intestino e o cérebro, porque terça-feira, por exemplo, a gente conversou que depois do cérebro, o lugar que mais concentra neurônios no nosso corpo, apesar de ter neurônio no corpo inteiro, o lugar que mais concentra depois do cérebro é o intestino. A gente conversou dos neurotransmissores, por exemplo, durante a semana. Conversamos da serotonina, né? Para muitos pesquisadores é até o neurotransmissor da felicidade. Sabia que 90% desse neurotransmissor é produzido no nosso intestino? Sim, pessoal. E como a gente também conversou lá na terça-feira, isso aqui é um assunto para jogar luz, para instigar a curiosidade de vocês. Mas se for uma aula bem trabalhada, específica, é melhor que um especialista faça isso. E é inclusive por isso que muitas vezes a gente ilustra nossos vídeos aqui com opiniões de especialistas, né? Eu vou trazer aqui um videozinho breve de 2 minutos do canal USP, pessoal. Não é mais honesto eu deixar um cientista, um psiquiatra falar sobre o sistema nervoso do que ficar aqui tentando convencer vocês? Assistam aí, porque esses dois pesquisadores têm muito a acrescentar pra gente sobre como o nosso segundo cérebro é importante no nosso corpo. No intestino, a gente tem a maior concentração de neurônios fora do cérebro, né, fora do sistema nervoso central. E ele tem várias funções autônomas. Por exemplo, a digestão, a gente não precisa do cérebro para digerir. Ele tem toda essa via que ele responde a ele mesmo, né? Então, chega o estímulo da comida e ele ativa os músculos a contrair e relaxar em cadeia, né? Para a gente poder digerir a comida e passar por todo o intestino. Eu tenho a impressão que assim, a melhor forma de ver isso, assim, essa relação entre macrófago e neurônio nesse local, é que ele vira uma ponte para um neurônio perceber um sinal de perigo, por exemplo, que está dentro do lúmen, que não seria normalmente percebido por um sistema clássico sensorial. Então, se a gente acha que o nosso sistema sensorial é visão, tato, audição, não sei o quê, esse sistema é um sistema sensorial, entre aspas, para perceber alterações potencialmente problemáticas que estão acontecendo dentro do intestino. O intestino em si é um órgão muito interessante, né? Porque, além disso, ele também concentra o maior número de células imunes. E, na verdade, é a área do nosso corpo que está mais exposta ao ambiente, né? Porque o intestino ele é muito grande. Então, tudo que a gente come passa por aí e o corpo tem que responder. Fora o enorme número de bactérias que a gente convive sempre, né? Que são bastante importantes. O intestino é a maior interface que a gente tem com o mundo, assim, né? Então a gente pensa na pele, mas a área do intestino é uma coisa absurdamente alta, assim. E é considerada a área externa, quer dizer, então o intestino é um tubo que passa dentro da gente. Então, apesar de estar dentro do corpo, anatomicamente, é uma face do corpo que está virada para fora. Tem uma porta, né? É uma porta enorme, assim. Mas a estimativa de micro-organismos que estão na gente, e principalmente no intestino, é que a gente tem muito mais células dos outros do que nossas, assim, né? Tem mais célula na gente que não é nossa do que célula de Homo sapiens, assim. E como já se sabe hoje em dia que diversas doenças do intestino, ou quando você tem alguma infecção, você também acaba tendo problemas de estresse, de mau humor e coisas assim, que a gente ainda não sabe explicar como essa informação passa, mas já é aceito que de fato existe essa comunicação. A gente está percebendo cada vez mais que não só um problema, como nem uma coincidência, mas assim, a existência desses micro-organismos é crítica para a sobrevivência. Da mesma forma como isso acontece com uma bactéria, eu não tenho dúvida que acontece, por exemplo, com um antígeno alimentar, se a pessoa é alérgica a essa comida ou não. O que acontece, por exemplo, se for outra classe de patógenos, se for um verme, né, se for um hominto, se for um vírus, ou se for qualquer outra coisa, assim, se for câncer. Então, assim, mais do que tudo, eu acho que é uma prova de conceito, assim, de que a coisa está acontecendo lá, ela parece muito relevante, assim, ela tem uma ramificação possível, assim, teórica
muito grande e é um mundo a ser explorado. Então, entender como esse sistema interage com o cérebro, também como ele funciona sozinho, é uma área de bastante interesse. Então, pessoal, estão vendo aí, nossa digestão, por exemplo, ocorre sem precisar do cérebro, né? Tudo já vai se identificando ali e por ali mesmo é interpretado. E esse papo começou de uma curiosidade que um aluno trouxe pra gente, falando: pô, professor, como é que eu tomo um remédio para dor no estômago e ele cura dor no estômago, e eu tomo outro remédio que vai para o mesmo lugar e ele cura dor de cabeça? Como é que o remédio sabe onde é que está a dor, para onde ele tem que ir? E aí, já tendo essa bagagem da relação dos neurônios, dos neurotransmissores, do intestino como um segundo cérebro, um segundo sistema de interpretação ali do mundo que nosso corpo carrega. Quando a gente toma um remédio, ele vai lá para o nosso intestino e dali ele é dissolvido, né? Quando ele se dissolve, o princípio ativo do remédio é desenvolvido para ativar receptores específicos. Então, se são receptores que nós temos aqui no estômago, aquele princípio ativo vai se conectar com aqueles receptores específicos. Então, apesar de ir para a corrente sanguínea, o remédio ele vai se direcionando de acordo com o princípio ativo que ele foi elaborado, né? E também tem aqueles remédios que a gente conhece, a aspirina, por exemplo, né? Que cura dor de cabeça, cura dor de dente. Esse aí já não é elaborado para um receptor específico, né? Ele já é elaborado de uma maneira periférica, geral. Ele manda para a corrente sanguínea inteira e a parte onde está com a dor, ele vai agir. Mas tudo isso se relaciona aí com os nossos neurônios, neurotransmissores, com o nosso intestino. Então, essa é uma pesquisa que a gente acredita que vale a pena vocês fazerem, pessoal. Pode abrir os olhos aí para muita coisa, pode mudar a nossa qualidade de vida, mudar a nossa alimentação, quando a gente passa a compreender a importância do nosso intestino e de como as coisas que a gente manda para ele vão fazer diferença na maneira como o nosso corpo atua. Quem quiser conversar mais sobre isso, chega aqui na sala com a gente, mas para agora vamos para os nossos exercícios. Lá no topo da página número 3 a gente tem uma tabela cheia de letras, né? É aquela sequência final que a gente teve que memorizar anteriormente, né? Então eu lembro qual é a cor do U, então eu vou lá e vou pintar todos os U's. Lembro qual é a cor do Z? Vou lá e pinto todos os Z's. É um exercício de memória, tá, pessoal? Tentem aí. Esse mesmo exercício vai funcionar como exercício de memória lá na página 4. Quando vocês virarem, vocês vão ter a tabela vazia. A ideia é que vocês completem aquela tabela com as letras na mesma posição em que a gente memorizou aqui. A gente sempre lembra que os exercícios de memória podem ser graduados por vocês, né? A dificuldade. Vocês vão decidir se vão memorizar tudo, se vão memorizar linha por linha, né? Aqui na sala a gente até fala, gente, vamos tentar de tal maneira, juntos. Mas em casa é importante que vocês graduem aí, não se esforcem demais para não ter frustração, não se esforcem de menos para não achar que está fácil demais. Vamos pro lado, pro vazios. Aí, ó, molezinha, temos 3 bolinhas em cada sequência ali, 2 estão completas, interpretem e completem aquele algarismo que tem que ficar onde está faltando. Não vou nem explicar muito, a interpretação de vocês vai ser trabalhada aí, assim como no de baixo também, né? A gente colocou ali vários grupos de bolinhas, mas se a gente não for atento, a gente não vai ver que esses grupos estão divididos em quantidades diferentes, né? O primeiro grupo, por exemplo, ó, tem 3 bolinhas de um lado e 2 bolinhas do outro. Então foi isso que eu coloquei ali, ó. 3 de um lado, 2 do outro, completando 5 ao fim. Simples, né? Leitura interpretativa, tranquila, só para a gente manter isso ativo. Toda semana a gente trabalha, nunca parado, mas descendo um pouco, aí eu quero ver, hein? Mais menos vezes dividido. Eu quero que vocês completem com operações de modo que todas as linhas deem aquele resultado proposto, né? 28. Então na letra B eu tenho ali, ó, 2, 3, 4 e 5. Quais são as operações que eu vou colocar entre eles para dar 28? Deixa eu ver. 2 mais 3, 5. Com mais 4, 9. Com mais 5, 14. Ainda está longe do 28. Deixa eu ver. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Com mais 5 vai passar, vai chegar em 29. Aí é com vocês, pessoal. Descendo mais um pouco, iniciando frases, criatividade, a gente já sai da capacidade matemática e vai escrever ali. Colocamos fins de frases, então
que nos arrependemos de ter ido. É o primeiro fim de frase ali. Qual seria um bom começo? O ambiente ficou tão lotado que nos arrependemos de ter ido, né? Então vejam aí, a gente está usando o contexto. Só tranquilidade aí, criando inícios, criatividade, sempre ativos. Vamos na página 4, lá no topo, identificando palavras, colocamos uma série de animais que vão ser distribuídos das perguntas abaixo, né? Então tá dizendo ali, ó, começa com a última letra do alfabeto e termina com a primeira. Olhando na sequência ali, quem começa com a última letra do alfabeto é a zebra e mais ninguém. Então, é certeza, né? Termina com a primeira? Também termina com A. Então, tranquilinho. Finalizando aí nossa apostila, a gente tem do lado memória, aquele que a gente tem que completar com as letras de acordo com o que estava lá na página anterior. Nesse não precisa nem pintar, basta completar com as letras e já tá bom. Do lado, capacidade visual, eu tenho que dizer qual daquelas 4 opções é que completa corretamente aquele espaço vazio. Vocês vão tirar de letra, eu não tenho dúvida. E aí, para finalizar a série de exercícios que a gente dispõe aí para a semana, para que a gente possa ter pelo menos umzinho aí por dia, né, para fazer, vamos pro cidades. Lá no rodapé a gente botou 5 colunas, 4 linhas. Em cada coluna eu tenho informações, ó, veja que na primeira coluna eu tenho nomes. Laís, Melina, Gisela e Lívia. Aí a seguir, Lins, Limeira, Brotas e Araras. Eu tenho que, a partir das informações, ó, Melina não conhece nem Lins e nem Brotas. Então eu vou ali na linha da Melina, elimino, ó. Lins, ela não pode ser. Brotas ela não pode ser, mas ainda sobrou Limeira e Araras. Mas como embaixo está falando que a Gisela nasceu em Araras, Melina não pode ter nascido lá. Então a gente vai assim descobrindo cada um bem tranquilo. Espero que vocês descubram todos e que o gabarito bata no sábado. Por hoje é isso, gente linda. Grande beijo.